Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos abordar um assunto de relações humanas no trabalho referente às relações interpessoais existentes nas atividades que nós realizamos. Lembrando que Kevenato traz para a gente que ao gerir uma organização, você também vai estar gerindo um sistema social. Se, para que uma organização exista, existe a necessidade de termos pessoas e recursos, a presença dessas pessoas faz com que tenhamos um sistema social, né? Então, dentro de organizações, independente se elas são formais, com aquela estrutura registrada, organogramas, ou se são organizações informais, grupos de amigos, grupos do futebol, tá? Lembrando que toda organização ela tem um objetivo em comum, independente se ela for uma organização formal ou se ela é uma organização informal. Então, ali dentro dessa organização, por termos pessoas, essas pessoas precisam trabalhar de forma colaborativa. Elas trabalhando de forma colaborativa, elas não vão estar trabalhando do que é chamado dentro da sua caixinha. Qual é a minha função? Eu estou ali sozinho, é isso e acabou. Mas ela vai ter uma visão de olhar como um todo. E é levantado um ponto que é chamado de sinergia. Quando nós falamos em sinergia, essa palavra traz que o todo, ele é muito maior do que a soma de suas partes. Ou seja, eu não pego caixinha A, caixinha B, caixinha C e vou somar para eu saber quanto vale o todo. O todo é um resultado mais amplo, porque envolve todas as pessoas. Eu faço o meu e me preocupo com o do meu colega. E assim sucessivamente, tá? Com isso, com essa preocupação com esse resultado total que é entregue, nós temos os relacionamentos que acontecem. Esses relacionamentos, eles são ou interpessoais ou intrapessoal. Os relacionamentos interpessoais são os relacionamentos que acontecem entre as pessoas. Eu e o meu colega e o colega da outra sala. Isso são relacionamentos entre as pessoas interpessoais. Já o relacionamento intrapessoal é o relacionamento que acontece comigo mesmo. Como eu me relaciono comigo mesmo? Será que eu me conheço? Que eu paro para fazer uma autoavaliação? Eu tenho esse autoconhecimento de quem eu sou? Quais são os meus domínios? O que me motiva? O que é importante para mim? O que eu não gosto? Eu preciso parar e eu preciso me conhecer. Às vezes, é o que falta em um bom profissional. Se conhecer. Conhecer o seu potencial. Acreditar em você mesmo. É muito importante parar e ter esse relacionamento, essa conversa conosco. Saber como eu sou. É muito comum e fácil quando eu te pergunto, descreva o seu amigo. Rapidinho você vai falando. Características físicas, qual é o perfil da pessoa. Agora, quando eu falo, me descreva você, como você é. E aí você fica pensando, né? Mas do que eu gosto, do que eu não gosto. Então, pare, faça uma autoavaliação. Tente se conhecer melhor. Liste o que você gosta em você, quais são os pontos fortes que precisam ser trabalhados continuamente. O que você não gosta em você. Identifique os pontos fracos, porque identificando você vai saber, vai poder traçar o que você pode melhorar. Como você vai fazer para melhorar o seu comportamento, melhorar, buscar algum conhecimento, faça essa autoavaliação, porque aí você vai saber fazer, né, o que aparece aqui, ó, se apresentar. Quem é você como profissional, tá? E aí, gente, para você se conhecendo e você conhecendo o próximo, em todo relacionamento existe a busca do equilíbrio.
Essa figura retrata brilhantemente, né? Quando é colocado, nós temos a emoção e nós temos a razão. E qual o equilíbrio que eu uso nos meus relacionamentos? O que eu faço para me relacionar melhor comigo mesmo, para eu não ser uma pessoa frustrada, e com os meus colegas, com as outras pessoas. Então, para isso, existem 5 pilares do relacionamento que nós levantamos quanto ao uso essencial desses pilares. Nós precisamos fortalecer esses pontos para melhor nos relacionarmos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, por 2 motivos simples. O primeiro é que nem sempre nós vamos poder escolher qual é o profissional que vai compor a equipe comigo. Ah, não, mas eu escolho qual é o grupo de trabalho. Você pode escolher aquele grupinho pontual, mas lembra da sinergia que um todo é muito mais do que a soma de partes? Então, o trabalho daquele grupinho pontual também vai sofrer influências do trabalho do outro grupinho, assim como você vai influenciar o do colega. O segundo ponto é que, independente do grau de afinidade que você tenha com os outros profissionais, vocês vão ter que realizar em algum momento uma tarefa juntos. Então, vamos fortalecer esses pilares para termos um relacionamento interpessoal e intrapessoal mais leve. Vamos conhecer esses pontos agora. O primeiro ponto é o autoconhecimento, seguido da empatia, vem a assertividade, a cordialidade, fechando com a ética. Quando nós falamos de autoconhecimento, bate diretamente com a questão do relacionamento intrapessoal. Se conhecer o ponto, né? A imagem ela mostra claramente, né? A pessoa e aquela chave. Será que eu tenho a chave? Que eu identifico que eu tenho o controle da minha mente? Existem vários recursos hoje em dia, cursos, meditação, coach, PNL, vários que falam sobre a questão do autoconhecimento, de você ter o domínio, você identificar que você está no comando e pode tomar as decisões do que você quer e do que você não quer. Qual a emoção que você vai querer passar pelo momento, como vai ser o grau dessa emoção, se ela vai te afetar muito ou pouco. A escolha é sua. Você que está tomando as rédeas da situação. É preciso se autoconhecer para você tomar realmente as rédeas. Senão, você vai continuar agindo impulsivamente. E ter o autoconhecimento é extremamente importante, porque vai facilitar o seu relacionamento interpessoal. Se você tem pessoas que estão ali se relacionando e você já identifica o perfil do outro colega, você vai ponderar nas suas ações para ter um interrelacionamento mais leve, para que ele seja mais efetivo, que você tenha sucesso nesse relacionamento com outra pessoa. Após se autoconhecer, é preciso ter a empatia, saber se colocar no lugar do outro, saber ouvir a opinião do outro, entender que o outro também é uma pessoa cheia de sentimentos, saber que a pessoa tem prioridades que pode ser diferente da sua, ou ela pode ter vindo de uma realidade totalmente diferente. Quando nós falamos em empatia, nós precisamos levar em consideração os aspectos culturais daquela pessoa, o contexto de onde nós estamos analisando, tá? Então, empatia, saber reconhecer o outro, saber analisar e entender a realidade do outro, né? Muito usada essa frase, se coloca no lugar do outro. Às vezes nós estamos olhando somente por uma vertente, mas quando nós trocamos o ângulo, o resultado pode ser completamente diferente. Na sequência, a assertividade. A assertividade ela está ligada diretamente com a forma que você se comunica.
né? A imagem ela traz. Você é agressivo, passivo ou agressivo? Ou assertivo? Vamos procurar a assertividade. Ser assertivo não significa que você vai concordar com tudo que a pessoa fala, com todas as opiniões, mas é a maneira que você vai expor a sua opinião. É a maneira que você vai passar o recado, como as pessoas vão entender o seu posicionamento. Precisa ser franco, direto, claro, mas sereno e respeitosa. Nós precisamos ter a empatia para conseguir nos comunicar com respeito, sermos assertivos, tá? E aí, na sequência, nós precisamos ser cordiais. Vocês já ouviram de alguém, ou vocês já devem ter comentado, como tal pessoa ela é bacana, é uma pessoa agradável de ter perto. E aí, quando você fala isso e você vai começar a analisar aquela pessoa, né? Parar para pensar como a pessoa é, ela usa sempre uma linguagem que é bem cordial. Ela é uma pessoa gentil, que ela é solícita, ela quer estar ajudando, ela é simpática, ela não quer ser invasiva, né? As palavras que ela usa são palavras de gentileza. Gente, é um simples ei, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde. Muito obrigada. Desculpa por tal situação. Ver alguém e fazer um simples cumprimento. Tudo bem com você? Você está bem? Então, isso é ser cordial. O ambiente o relacionamento se torna mais leve, né? A nossa atuação no mercado de trabalho, quando nós agimos com cordialidade, a nossa atuação ela é mais leve, nós nos tornamos pessoas agradáveis, tá? E aí, para fechar esse pilar, nós vamos falar da ética. Vocês já devem ter estudado princípios éticos lá em filosofia, e aqui nós vamos falar de ética voltada para o profissional, né? Onde o autor traz que ser ético é ter atitudes que não vão prejudicar as outras pessoas. A ética, vocês sabem que ela é baseada em moral. Então, ela é baseada em regras, em acordo que são construídos. Então, ser ético é agir de forma que eu não vou quebrar essas regras, esses acordos. E para conseguir ser ético, você precisa se autoconhecer. Você precisa se comunicar assertivamente, ser gentil, ser cordial e praticar a empatia. Desta forma, você vai estar agindo de uma forma equilibrada entre a emoção e a razão e vai ter resultados fantásticos em seus relacionamentos interpessoais no mercado de trabalho. Tem uma autora que ela fala que alguns indivíduos não conseguem lidar com a diversidade e com a opinião diferente da sua, deixando levar uma impressão negativa das pessoas, sem ao menos procurar compreendê-las ou conhecê-las. Com esses sujeitos, fica difícil a convivência e o diálogo, pois eles se fecham em suas ideias e convicções e se isolam do restante da equipe. Gente, o que a Ieda, né, descreve nesse trecho que eu trouxe para vocês é um trecho que fala de um profissional que ele é extremamente fechado. É um ponto que hoje o mercado não está aceitando mais. Nós temos que entender que nós somos seres em constante evolução, em constante busca de conhecimento. Nós temos que estar abertos a novos aprendizados. Então, se eu quero ter novos aprendizados, claro que jamais esquecendo de ter uma postura ética profissional, ou seja, conhecer as regras, praticar os outros 4 pilares dos relacionamentos e seguir. Eu tenho opinião, mas eu preciso ouvir a opinião do outro também. Por que que tudo tem que ser visto daquele ângulo que eu escolhi naquele momento? Às vezes eu estou perdendo a oportunidade por não olhar
por outro ângulo que o meu colega está indicando. Isso não é de agora. Agora está sendo evidenciado dentro das empresas, pelas pessoas no convívio. Mas isso é tão antigo que o Cixun, ele trouxe lá em seu livro, lá onde fala de arte da guerra. Ele fala que quando você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Você precisa se conhecer e você precisa conhecer o inimigo, analisar esse inimigo. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Porque você apenas se conhece, você não conhece o outro, você não praticou empatia, você não foi buscar informações, como está sendo a sua comunicação. E se você não conhece nem a si mesmo, se você não conhece o inimigo e nem a si próprio, perderá todas as batalhas. Então, essa é uma frase do livro Arte da Guerra, né, que eu quis trazer para finalizar essa conversa hoje sobre relacionamentos interpessoais. Invista no seu autoconhecimento, tenha um relacionamento intrapessoal favorável, que vai ser o início do sucesso do seu relacionamento interpessoal. Você precisa estar bem consigo mesmo para se relacionar com os seus colegas.